Hi everyone, it's time to learn English. Oi pessoal, tá na hora de aprender inglês. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre subject and object pronouns. Vamos estudar então esses pronomes pessoais que a gente vai ver agora, tá? Os pronomes sujeitos e os objetos. Então, primeiramente, vamos pensar em quais são os subject pronouns, que na verdade são palavras que vocês já conhecem. E a gente tem aqui no cantinho, então, a gente tem o I, you, he, she, it, we, you and they. Como que a gente usa cada um deles? A gente vai usar os subject pronouns para ocupar o lugar do sujeito da oração, ou seja, de quem faz a ação, né, que está sendo expressa naquela frase. E eles aparecem sempre antes do verbo. Então, a gente vai ter aí I, you, he, she, it, que são os que a gente usa no singular, né? E no plural nós temos we, you e they, ok? O I, que vocês já conhecem, que é o eu, né? Que é a primeira pessoa do singular, sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Então, I é a letra I mesmo, né? Mas é sempre maiúsculo. Não pode ser um Izinho minúsculo no meio da frase, não. Tá? Então, atenção aí que é sempre assim com letra maiúscula. E quando o sujeito da frase for composto, quando estiver falando de duas ou mais pessoas, né? E eu tiver que incluir fulaninho e eu. O eu, né? Que é o I, vai vir por último. Vamos ver exemplo. Ó. Então, eu tenho aqui, ó. I study English. Quero dizer que eu estudo inglês, né? Então, quem é o sujeito dessa frase? Eu, né? O eu é que faz essa ação aqui de estudar inglês. E aqui eu tenho Maria and I study English. Quero dizer o quê? Que a Maria e eu estudamos inglês. Então, nós temos aqui um sujeito composto. Quem é que estuda inglês? Maria e eu. Então, a gente não fala I and Maria, né? A gente fala primeiro o nome da pessoa e o I vem por último, tá? Então, Maria and I study English. Nós temos o you, que é a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. A gente vê que aparece aqui, ó, no singular e no plural, porque pode ser você ou vocês. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, you like coffee, eu estou falando com uma pessoa, eu sei que eu estou dizendo, então, você gosta de café, né? Se eu estiver falando com duas ou três ou mais pessoas, aí a gente está dizendo, então, vocês gostam de café, né? You like coffee. He é a terceira pessoa do singular que a gente usa para falar sobre nomes masculinos, que representa, então, ele. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Ziraldo is a Brazilian writer. Se eu quiser substituir Ziraldo por um pronome, eu vou usar he, e vou dizer he is a Brazilian writer. Ele é um escritor brasileiro. She também é a terceira pessoa do singular, mas é o que a gente usa para substituir nomes femininos. Então, ele representa ela, né? Então, aqui, por exemplo, Ivete Sangalo is a popular singer. Ou she is a popular singer. Então, she é o pronome que eu uso para substituir, no caso aqui, Ivete Sangalo, ou qualquer outro nome de mulher ou de menina, ok? Então, a gente viu que he é ele e she é ela, ok? It também pode significar ele ou ela, não, também é a terceira pessoa do singular, mas a gente vai usar o it quando a gente não estiver se referindo a uma pessoa. Então, quando for se referir a animal, a coisas, a lugares. Então, aqui, por exemplo, tem um celular, que é uma coisa, né, um item. Então, eu vou dizer, the cell phone is mine. O celular é meu. Então, eu posso substituir the cell phone, né, o celular, por it, que é ele, né? Então, it is mine, ele é meu. Tá? Então, a gente vai usar o it quando não for pessoa, e a gente quiser dizer ele ou ela, tá? We é a primeira pessoa do plural, então é o plural de I, né? Que é eu. A gente vai usar, então, para se referir a duas pessoas ou mais, onde uma dessas pessoas seja quem está falando. Então, aqui, ó, Karen and I go to school. Quero dizer que a Karen e eu vamos à escola. Ou seja, we go to school. Aqui é to. Então, we go to school, nós vamos à escola. They corresponde à terceira pessoa do plural, né? Então, é o plural de he, é o plural de she e é o plural de it. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, these books are excellent, but they are expensive. Eu quero dizer que esses livros são excelentes, mas eles são caros. Eles quem? These books, esses livros, né? Então, they aqui está se referindo a these books, que são coisas, né? Então, no caso, está sendo o plural aqui de itens, né? De mais de uma coisa. E nós temos também os object pronouns. Então, a gente tem aqui os pronomes objetos, que são esses aqui que a gente vai estudar agora, que têm uma correspondência com os subject pronouns. Mas existe a diferença porque os subject pronouns que a gente viu ali atrás,
eles são usados no lugar do sujeito da frase, né? De quem faz a ação. E esses aqui, que são os object pronouns, eles são usados no lugar do objeto da frase. Então, eles substituem um substantivo que foi mencionado anteriormente numa oração. Eles sempre vêm depois do verbo e são usados para evitar repetições. Então, eles sempre vêm depois do verbo. Os subject pronouns vêm sempre antes. E os object pronouns, que são esses, vêm sempre depois do verbo. Então, a gente vai ter me, you, him, her, it, us, you and them. Vamos pensar aqui com exemplos. Olha, então tem aqui, Mariana is a fantastic person. Mariana aqui é o sujeito, né, da frase, quer dizer que ela é uma pessoa fantástica. E se eu quiser substituir Mariana aqui, ó, por um pronome? Quero dizer que eu considero ela a minha melhor amiga. Então, I consider, quer dizer que eu considero quem é o sujeito da frase? Eu. Mariana aqui, no caso, ela é o objeto, está depois do verbo. Olha, o verbo aqui é consider. Então, como está depois do verbo, eu vou usar her, que é o correspondente para ela, né? Então, I consider her my best friend. Os object pronouns podem ter a função de objeto direto, como aconteceu ali, né? Que a gente usa sem preposição, então vem logo após o verbo. Então, aqui, por exemplo, I love my boyfriend. Eu posso substituir my boyfriend por um pronome, no caso, meu namorado seria ele, né? Então, him, I love him. Então, além de substituir ou de ter função, né, de objeto direto, pode também ter função de objeto indireto, onde aparece a preposição. Aí viria, no caso, o verbo, a preposição e depois um object pronoun, olha só. They always talk to me. Então, tem o verbo aqui, talk, eles sempre falam com, né? Então, talk to, e aí aqui, no caso, o me. No caso, em português, a gente fala falam comigo, né? Em inglês seria com eu, mais ou menos essa ideia. Então, eles sempre falam comigo. They always talk to me. Então, tem a preposição aqui. Então, pode haver preposições desse tipo, né? With, to, without. Então, with é com, o to também, né? Without é sem, about é sobre, above é acima, for é por ou para, of é de e near é perto, tá? Então, são exemplos de preposições que a gente pode encontrar depois dos verbos, tá? O subject pronoun I é o correspondente ao object pronoun me. Então, por exemplo, I am here and you can talk to me. Quero dizer que eu estou aqui e você pode falar comigo. Então, eu tenho aqui I, porque estou usando como sujeito da frase. Está aqui, ó, antes do verbo am, tá vendo? Antes do verbo to be. E aqui eu estou usando me para me referir à mesma pessoa, né? Que no caso sou eu, porque está depois do verbo. Tem aqui o verbo e a preposição, tá? Então, antes do verbo, I. Depois do verbo, me. O you, a gente escreve igual, tanto sendo ele subject pronoun ou object pronoun. Então, aqui eu tenho you are here and I can teach you. Ou seja, vocês estão aqui e eu posso ensinar a vocês. Como é que eu vou saber se esse aqui é subject pronoun ou object pronoun e esse aqui também, se é subject ou object? Vai ver a posição dele. Está antes do verbo ou depois do verbo? Esse aqui, esse aqui está antes, ó, o verbo é are, ele está antes do verbo, então ele é um subject pronoun. Esse aqui é depois do verbo teach. Teach é o verbo que está depois. Então, ele é um object pronoun. O he corresponde ao him, né, como object pronoun. Então, tem aqui, por exemplo, he is my friend. I talk to him about sports. Então, ele é meu amigo. Eu falo com ele sobre esportes. Então, he, him. Então, seria ele, ele. A diferença é que é esse antes e esse depois do verbo. She corresponde a her, né? Então, os dois se referem a ela. Então, por exemplo, Mike is very happy with Louisa. He loves her very much. Então, o Mike está muito feliz com a Louisa. Ele ama ela demais. Então, ele a ama muito, né? Então, tem aqui o he, que é ele, né? Está usando antes do verbo love. Como aqui o her está depois, né? Estou me referindo a ela depois do verbo. Ela é o objeto. Está usando, então, aqui her. It também tem a mesma forma, né? Tanto quando ele for subject, quando for object pronoun. Então, I know this film. It is very good. Quero dizer o quê? Eu conheço esse filme. Ele é muito bom. Ele quem? O filme. Né? Então, estou substituindo isso aqui por um pronome, para evitar a repetição, né? Para não ter que dizer I know this film. This film is very good. Né? Para não ter que repetir, a gente vai substituir por um pronome, que no caso aqui, como o filme é uma coisa, né? A gente usou it.
Ele aqui, no caso, é um subject pronoun, tá? Desse aqui, tá antes do verbo. We corresponde a us, né? Que se refere a nós. Então, Ryan and I will go to Paris. Então, Ryan e eu iremos a Paris. Will you go with us? Você irá conosco. Você vai com a gente. Então, tem aqui que esse us está depois do verbo go. Ó, tem o go, a preposição with, né? O vai com. E aí temos o nós aqui, né? O us depois do verbo, da preposição. E o they corresponde a them, né? Que se refere a eles ou elas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, she buys flowers and gives them to her mother. Então, ela compra flores e dá essas flores, né? E as dá para sua mãe. Então, para se referir a flowers aqui, a gente substituiu por them, que são elas, né? They, mas depois do verbo, então fica them. She buys flowers and gives them to her mother. Então, se a gente comparar aqui na tabelinha, ó, a gente tem quais são os subject pronouns e quais são os object pronouns correspondentes. Então, correspondente a I é me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. E qual é a diferença entre eles? A gente vai usar subject pronouns before verbs, antes dos verbos, and object pronouns after verbs, depois dos verbos. Observe esse exemplo aqui, ó. Quero dizer, Anna loves Pedro, ou seja, Ana ama o Pedro. Se eu quiser substituir Ana e Pedro por pronomes, vamos pensar. Ana está aqui, ó, loves é o verbo, né? Então, Ana está aqui antes do verbo. Então, antes do verbo eu tenho que usar subject pronoun. Então, qual que é correspondente a ela antes do verbo? She, né? Então, eu vou dizer, she loves Pedro. Se eu quiser substituir Pedro por um pronome, Pedro é ele, depois do verbo eu vou usar o ele é he, né? Depois do verbo a gente usa him. Então, she loves him. E se eu quiser dizer, ó, Pedro loves Anna. O Pedro ama a Ana. Se eu quiser também substituir aqui por pronome, eu vou usar aqui o verbo aqui no meio, né? Então, o que está antes do verbo aqui é Pedro. Pedro é ele. Como é que eu vou dizer ele antes do verbo? Ó, qual desses aqui que é ele? He. Então, eu vou dizer he loves, ele ama. E Ana, depois do verbo, Ana seria she, né? Mas depois do verbo a gente vai usar her. Então, eu vou dizer he loves her. A gente pode perceber, então, olha, que aqui eu usei she e aqui eu usei her, sendo as duas palavras para substituir a mesma, para substituir Ana. Então, Ana aqui virou she e aqui virou her. Por quê? Porque aqui Ana é o sujeito da frase, está antes do verbo, e aqui Ana é o objeto da frase, está depois do verbo. A mesma coisa com Pedro. Ó. Substituir Pedro por him e substituir Pedro por he. Qual é a diferença? Que aqui Pedro é o objeto da frase, está depois do verbo, e aqui Pedro é o sujeito da frase, que está antes do verbo. Então, vocês podem perceber que a diferença entre subject e object pronouns é a posição deles em relação ao verbo. Alright? Tudo bem? That's it, guys. Bye-bye. Thanks for watching.